Olá a todos, né? Eu vou passar uma informação aqui complementar, mas eu não vou entrar muito em detalhe. Eu acho que fica até bacana eu gravar de vez em quando aí esses áudios curtos, né? Talvez para você ouvir dentro do seu carro, ouvir dentro do banheiro, ouvir fazendo uma viagem, ou às vezes arrumando casa, ou quem sabe, né? Aguardando uma consulta médica, ou seja lá o que for. Na data de hoje, por volta das 2h47 da manhã, eu deitado, né, aqui no sítio da minha mãe, onde eu estou inclusive nesse exato momento, desde a quinta-feira, né, o caseiro da minha mãe e a esposa dele foram lá para Sete Lagoas, que é uma cidade também de Minas Gerais, próximo a Curvelo, e a minha mãe está na casa, né, da minha avó, em Capim Branco. E tanto a minha mãe como a minha avó irão, né, fazer uma viagem para Lajinha, né, onde tem lá aquela pedra torta, que aquela vez eu fiz a filmagem lá para vocês e contei alguns fatos também. Então, às 2h47 da manhã de hoje, porém, alguns minutos antes, eu levantei, fui até a cozinha, né, peguei água quente, coloquei um sachê de chá de camomila para mim e tomei e liguei a TV, né, para assistir esses programas do canal fechado de madrugada. E no momento que eu liguei a TV, eu vi que realmente estava tendo uma frequência muito forte. E aqui em Minas Gerais, como todo mundo está vendo aí no noticiário, tá com muita chuva. Hoje que amanheceu com sol, mas começou a dar muita interferência. E não existe interferência, né, em canais via a cabo, tá? Quando é canais via satélite, no máximo que aparece a informação no visor da televisão é sem sinal, mas não tem chuvisco, não tem nada disso, né? E aí eu percebi que a imagem da televisão ela estava ficando muito distorcida. Eu percebi que a coberta que estava me cobrindo, ela começou a levitar. Quando eu olho para a Tiquinha, né, deitado lá naquela caminha que eu já mostrei para vocês há um tempo atrás, onde eu fiz a brincadeira que ela estaria pegando meu cartão de crédito, a Tiquinha começou a flutuar e olhou para mim com um olhar, né, arregalado. A safadinha estava no quintal, então eu não vi, mas com certeza ela também flutuou. E o ventilador de teto da casa da minha mãe e os ventiladores de plástico, né, que são aqueles ventiladores que a gente chama de pedestal, eles começaram a envergar a hélice, tanto do teto, que estava desligado, como esses comuns. Que nem eu falei para vocês, minha mãe não gosta de ar-condicionado, nem no carro ela usa ar-condicionado, mas eu já uso. E quando eu uso, eu fico com tosse, né? Então, mesmo mandando fazer a higienização do sistema do ar-condicionado, aquelas partículas, né, de poeira que acaba ficando, porque nada é 100%, acaba me proporcionando essas tosses, né? Mas andar também com vidro aberto é bem chato, porque geralmente eu estou indo para alguma reunião e o colarinho, né, da minha camisa social e às vezes do meu terno, eles ficam sujos, né, por causa da consequência do pó asfáltico, né? E da fumaça do escapamento de caminhão. Então eu tenho que andar com o vidro fechado, então como eu tô de terno e gravata, eu vou usar o ar condicionado. E aí eu pago esse preço, né? Mas o ar condicionado de casa, ele não me dá tosse, né? Mas enfim, quando deu as 2h47, eu já percebi que algo ia acontecer, porque já estava no início dos acontecimentos.
eu percebo que a parede do quarto, né? Porque aqui, como eu falei para vocês no sítio da minha mãe, tem o meu quarto, né? Tem até o nome na porta. Tem o quarto do meu irmão, tem o quarto da minha irmã, tem 3 quartos de hóspede, tem o quarto da minha mãe. Cada um aqui tem seu quarto, né? E todos os quartos têm cama de casal. Já os quartos de hóspede, além de ter cama de casal, também tem cama beliche de solteiro, né? Se minha mãe recebe a visita de amigos, né, dela, que são casais e têm filho, vai dormir tudo no mesmo quarto, aí dorme nessa cama de beliche aí. Vocês até me desculpem aí ser chato nessa questão da explicação, é porque é uma exigência da minha personalidade e muito mais uma exigência da federação, para que quando eu abrisse a boca para falar algo relacionado a eles, eu tivesse um início, um meio e um fim, né? Então, por isso que eu tenho que ser detalhista nesse sentido aí. Então, já percebendo, né, esses acontecimentos, a parede ela começou a ficar muito clara, porque a parede do quarto, aqui do sítio, né, do meu quarto e dos outros também, ela é pintada de areia, né, aquela cor areia, que é um bege bem claro, e o teto e a moldura, né, toda branca. Então, da parede começou a fluir luz, como se a parede fosse uma película de vidro e por trás tivesse várias lâmpadas de LED que começassem a acender bem devagar, para você entender o que eu estou dizendo. E foi acendendo, 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 acendendo até que tudo ficasse claro. Então a claridade ofuscou os elementos, né, que tem aqui no quarto, como o telescópio, que eu ganhei de presente há um tempo atrás do meu padrasto, o mesino, onde fica o meu notebook, né, o ventilador de teto. Então a claridade fez com que tudo isso sumisse. Então, como eu estou deitado na cama, a cama também, a claridade fez com que ela sumisse. Mas eu sabia que eu estava deitado na cama, por causa da maciez, né, do colchão. Então eu levantei, até a tiquinha que estava flutuando sumiu por causa da ofuscação da claridade. Eu abro a porta do quarto, e não só o meu quarto, mas como a sala, todos os cômodos estavam claros. Então eu não tinha mais a definição de onde era porta, de onde era janela, a não ser pelo sentido, né, de percepção de todo dia passar pelo mesmo lugar. E aí eu ouço aquela voz soando, né, como uma voz ao mesmo tempo calma e ao mesmo tempo forte, tá? E mesmo com esses quase 15 anos, né, na presença deles, esse corpo aqui à base de carbono, ele sente tremor, temor e medo, independente, independente de eu já quer dizer, independente de eu já ter estado, né, com essa pessoa há bastante tempo e por várias vezes, mas é o corpo que sente isso, né? A centelha não. E aí eu comecei a ficar muito trêmulo, seria como se eu estivesse pelado dentro de um freezer frigorífico. E ali, com muita dificuldade, eu fui passando a mão na parede, tendo aquela noção da percepção, até achar a porta, né? Só que no sítio da minha mãe, a fechadura é eletrônica, tá? Ela trocou tudo, é fechadura eletrônica. Então você tem que digitar a senha. Então ficaria inviável eu enxergar a senha, quer dizer, enxergar a fechadura eletrônica para poder digitar a senha, correto? Mas aí eu percebi que, dentre a claridade, abriu-se uma fenda muito mais clara do que a claridade emanada pelos objetos da casa, pela mobília da casa e pela própria parede, né? E aí eu fui com a mão
com o braço esticado para frente, para não ter o risco de bater o rosto, bater o nariz ou quebrar um dente. Eu fui colocando a mão e eu percebi que na direção daquela luz mais forte, como fenda que surgiu na parede, eu poderia, né, passar. Então foi o que aconteceu. Quando eu passei, tanto a casa, a forma da construção da casa por fora estava toda acesa como um braseiro, não mais como aquela claridade que estava dentro da casa. Parecia que a casa tinha sido pintada de um vermelho sangue, um braseiro mesmo. Até a telha, que é mesclada branca, e a telha da varanda, que é de porcelana, ela ficou como um braseiro, tá? Parecia que a casa ia pegar fogo e entrar em combustão espontânea. O jardim da minha mãe, que eu já mostrei para vocês como foto de perfil, com autorização da minha mãe, é o gramado todo avermelhado, as árvores todas avermelhadas, né? E acima das árvores eu vi uma luz ainda bem maior que fazia clarear todo a região, todas as regiões de sítios, né? Aqui da região do Serra Azul, tá? No município de Mateus Leme. E ali, daquela luz, correto? Que estava equiparada ao tamanho de uma lua cheia, mas porém branca, é branca mesmo, veio aquela voz, calma e ao mesmo tempo grave. E foi aí que instantaneamente eu fui puxado, né, para dentro e para a direção daquela luz, voando literalmente. Então, quando eu viro minha cabeça e olho para a lateral, né, porque não tinha como eu virar o meu corpo, eu vejo aquela claridade, como se um cometa tivesse passando no alto da atmosfera, né, além dela, e, e tivesse dado aquele clarão, semelhantemente quando aquele dispositivo, né, caiu na Rússia e eles disseram que era meteoro. E deu aquele clarão e quebrou as vidraças todas. Então, quando eu olhei, eu vi que estava tudo claro, semelhantemente a essa questão que eu acabei de dizer. E esse meu corpo aqui, que por enquanto ainda está fraco, né, por causa dessas mudanças, ele foi em direção a essa luz, que era do tamanho da lua, como você vê nos dias de lua cheia, tá? Não estou dizendo que é do tamanho da lua, do tamanho que ela é, não. É só uma maneira para você entender o tamanho desse objeto em relação à proporção da sua luminosidade. E quando eu percebia, né, que eu ia chegar muito próximo dele, eu fechei os olhos, mas eu já quero adiantar aqui que esse brilho não ofusca e não prejudica os seus olhos. Tem alguns que causam irritação e até dor nos olhos, mas esse não, né? Eu já deixei também isso explicado para vocês. E quando eu transpassei essa claridade, eu estava em um salão todo majestoso, feito de ouro de Ofir, que é o ouro monoatômico. Um salão todo de ouro, e nas laterais das paredes, a narrativa semelhantemente egípcia, né? Contando a história daquela civilização. E nada mais é do que os niburianos, correto? E quem estava nesse dispositivo, nessa máquina inteligente, é Eaenk, tá? E Inanna. Olhando para os dois, naquela beleza formidável, né? Inclusive, como foi retratado pelo artista da lista de transmissão, você olha para o corpo deles, né? Que é um moreno jambo, cabelos negros, e a Enk, a sua barba na altura aqui do peito dele, né? Com aquelas anilhas feitas de labis azuli, que é uma pedra azul, como se fosse um cristal azul, né? Como se fosse, não, né? É um cristal azul, mas
bem lapidado em forma de cubos, né? Onde ele passa os fios do cabelo da barba, né? Por dentro e trava. É a coisa mais linda, coisa mais linda. É um acessório, né? De beleza, semelhante a uma tiara, ou um arquinho, ou um brinco que a pessoa usa, mas os homens niburianos usam isso nas suas barbas, né? E as mulheres, elas trançam algumas partes do cabelo e usa esses tubos cilíndricos para fixar. É a coisa mais linda. Lembrando que na antiguidade eles eram répteis e ainda continua sendo répteis, né? Porque você olha para os traços assim na altura do peitoral de Aen, que você vê a pele, né? Quase semelhante à nossa, porém com uma propriedade bioorgânica muito mais diferenciada, né? Uma propriedade biológica muito mais diferenciada, mas vê uma parte que ainda é uma escama rígida, né? Você vê escama, tá? Como a escama de uma serpente mesmo, porém com os elos da escama bem grandes. No antebraço direito e esquerdo, em cima do peito da mão, você também vê essas partes de escama. Seria como se você cortasse o couro, né, de uma cobra e você tirasse um pedaço da sua pele e colocasse o couro da cobra no lugar. Eu explico dessa forma porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de interpretar. E Inanna, sem comparação, tá? Não tem nem o que dizer dela, tá? Quando você lê o livro de Inanna, né? E lá fala sobre a própria narrativa dela, da pele dela ser azul, realmente foi, né? Porque os nascidos em Eleap, né, através da coabitação sexual entre os próprios niburianos, não entre os niburianos e os terráqueos, por assim dizer, porque ainda não tinha sido feito os terráqueos, né, pela quebra da matriz por Eaenk, né, como eu já expliquei várias vezes, onde os Raiazins foram contaminados, né, por aquela raça réptil antiga, e quando houve a quebra dessa matriz e foi criado o primeiro homem, né? A gente fala criado o primeiro homem, mas o primeiro homem foi o primeiro Raiazin, né? Mas o primeiro homem após a queda dos Raiazins é chamado também no livro de Eaenk, né? Traduzido pelas tabuletas sumérias como Adapa, né? Que nada mais significa o primeiro criado, tá? Qualquer outra tradução que você vê é mentira, tá? Adapa significa o primeiro criado. Então, quando eles viram a beleza de como eram os Raiazins transmitido em Adapa, lembrando que Adapa, por mais que fosse uma quebra da matriz anterior na combinação do DNA dos niburianos, o que preservou foi 80% da matriz genética dos Raiazins. Porém, a Adapa não tinha o terceiro olho, como os Raiazins tinham 3 olhos, como eu já expliquei para vocês. Então, os Anunnakis, né? Vou usar esse termo, porque Anunnaki não significa que é só de Nibiru. Anunnaki é um termo que é os que do céu vêm à terra, ou os que do seu paraíso particular descem em céus de outros paraísos. Tem várias traduções e vários tipos de interpretação, né? Não é uma interpretação que seja definitiva, mas ela pode se tornar bem singular. Então, quando eles viram, né, a Dapa, eles ficaram apaixonados, né? Tanto é que tanto os Aquirins, que são aqueles descritos, né, nos livros de Enoque, que foram banidos, né, e considerados apócrifos,
Tanto neles houve essa mistura, e na época dos Aquirins, misturando com os Rayazins, não tem nada a ver com a época dos Anunnakis niburianos. E mais tarde, os répteis niburianos se enamoraram, né, das mulheres depois da procriação entre a própria espécie humana, geneticamente transformada, e eles, por serem répteis, como foi desenhado também pelo artista, né, deu aquela sensação de prazer, né? Então, eles enamoraram as filhas dos homens, né? Eles se apaixonaram e tiveram filhos com elas, correto? Então, a penetração vaginal, ela ocorreu no começo, porque a Dapa, ele foi criado com 4,5 metros de altura. Então, uma fêmea, né, depois da combinação, onde foi tirado o DNA mais puro e seletivo de Adapa para criar aquela que nós conhecemos biblicamente como Eva, tá? E o nome da Eva não é esse mesmo, mas o significado eu posso dizer para vocês, né? O significado do nome dela, que não é Eva, tá? Mas o de Adapa é Adapa mesmo, que significa o primeiro criado. Já na questão da Eva, o significado do nome dela é aquela que poderá em seu ventre gerar descendência, tá? Esse é o significado dela. Então, os filhos de Adapa e de Eva, mas eu vou usar o termo, os filhos de Adão e Eva, eles também tiveram a altura de 4,5 metros, e de acordo com a mudança atmosférica e com a perda da pureza do oxigênio do planeta, né? A medida do homem foi sendo diminuída, tá? Então, um ser niburiano de 5 metros, 6 metros, ele podia sim, porque quando eu fui colocado no espaço temporal e testemunhei como foi a chegada deles aqui, a coabitação sexual, eu até assisti como era a relação sexual desses répteis com as mulheres humanas, que eles escolhiam pela descendência de Adão e Eva. E a coabitação do pênis deles eram compatíveis com a vagina daquelas mulheres. E elas, pela combinação dos gigantes niburianos e pela razão da combinação do seu DNA, que o DNA nosso ele tem memória, da descendência dos Rayazins geraram gigantes de até 30 metros, 100 metros e 300 metros de altura aqui em Eleap. Como narra, né, o próprio livro dos gigantes em Enoque, né, que lembrando é um livro apócrifo. Então, você olhar, né, para como hoje os niburianos que quiseram fazer essa alteração genética, eles fizeram por quê? Por causa de Adapa. Eles se apaixonaram com a beleza de Adapa. Então, Eaenk, o maior geneticista niburiano, com outros geneticistas, estudaram, pesquisaram, né? Fizeram vários experimentos e conseguiram alterar os seus corpos para os corpos semelhantes ao de Adapa. Porém, não ficou 100% perfeito. Por isso que ainda existem esses requisitos reptilianos, né? Como escamas, como eu narrei. Na questão do livro de Inanna, quando ela fala, né, da sua pele azulada, e você olha para os deuses indianos,
mas você entende que os deuses indianos nada mais são do que os guianas, eu já falei sobre isso, mas por que que a coabitação sexual de dois répteis niburianos, né, eles geraram Inanna e outros descendentes nascidos aqui, porém com direito, né, de dupla nacionalidade planetária, porque Inanna ela é tanto eleapiana, ou seja, em outras palavras, ela é tanto terrestre, cidadã terrena, como cidadã niburiana, tá? Porque ela é filha de dois mundos. E por que da pele azul? Porque eles não queriam coabitar sexualmente no quesito do seu nascimento ser répteis. Então, a coabitação sexual entre os dois répteis, né, macho e fêmea, niburiano, para satisfazer, inclusive, as mulheres de Nibiru vieram para atender sexualmente os homens que aqui trabalhavam antes da modelagem do primeiro homem, e dali por diante, como todos vocês já conhecem a história que eu já contei, e também conhecem, podem ter acesso nos livros de Zecharia Sitchin. Devido ao alto nível de pureza de oxigenação e a mistura genética da ampliação que era feito ainda no embrião, quando começava a ser formado, fazia com que os descendentes Anunnakis, nascidos aqui, tivessem a pele azul. Mas com o amadurecimento da idade, a pele ia ficando opaca, depois bem branca, depois vinha para o moreno, entendeu? Por isso que Inanna é o que é, tá bom? Então você olhar para Inanna, gente, você fica encantado com a beleza e a pureza dela. Apesar deles terem aprontado muito aqui no planeta há mais de 500 mil anos atrás, houve o perdão do consentimento da federação, mas eles momentaneamente são proibidos de pisar em solo terrestre, mas eles podem adentrar com suas naves e abduzir quem eles quiserem para poder mostrar para aquela pessoa a verdade ou quem sabe levar até Nibiru. E por que que isso aconteceu na data de hoje comigo? Devido a essas alterações genéticas que eu estou passando, e como eu sou resquício da matriz divina dos Raiazins e resquícios hereditários genéticos de Adapa e dos filhos dos seus filhos até a minha árvore, né, genealógica, como Eaenk, ele preparou uma substância genética exclusiva para mim, para me auxiliar nessa mudança, porque eu não queria contar para vocês, mas eu estava perdendo a elasticidade, né, da minha pele, tá? A minha pele estava perdendo toda a elasticidade, eu estava começando a ficar definhado. Para vocês terem ideia, eu estava dormindo com um pano colocado no rosto. Aí você pergunta, mas como assim dormir, Carlos, que você diz que não dorme? Quando eu sou esvaziado, tá? Quando eu fico vazio de tudo, eu fico como um ser humano comum, tá? Aí eu consigo dormir, mas mesmo assim com muita dificuldade, tá entendendo? Quando eu passo por essas alterações, eu consigo também descansar. Então, como a elasticidade, né, da minha pele estava tão grande, essa parte de baixo aqui da pálpebra, ela estava bem flácida. Então, mesmo eu fechando o olho, eu via claridade. Então, estava dormindo com um pano colocado no meu rosto para ter uma escuridão total. E aí, a Enk preparou, né, esse componente para ser inserido direto no meu DNA e no meu RNA para que amenizasse um pouco, porque ele, como tantos outros aí, mas ele foi o descobridor do algarismo equacional da matriz que quebrou
detectar em 100% a matriz genética daquela raça réptil antiga que chegou aqui e se prostituiu com os primeiros raiazinhos, como eu contei para vocês, antes, inclusive, né? Quer dizer, antes não, desculpa, depois que Atiliu esteve aqui a primeira vez. Que quando Atiliu, que é o acoperiano, né, do planeta Kank, voltou aqui e viu que a raça tinha sido corrompida e houve a separação genética brutal entre macho e fêmea, e não por uma questão biológica da cadeia natural da vida, Atiliu ficou triste, né? E aborrecido, mas mesmo assim continuou a amizade com os Raiazins. E houve a construção da grande pirâmide, né? Para que toda vez que os Raiazins olhassem para aquela pirâmide, que inclusive está na Antártida, né? Lembrasse dos acoperianos, porque a nave acoperiana é piramidal. Então, gente, o motivo foi esse, tá? Eu não fui para Nibiru, porque eu não tenho condições de entrar na atmosfera do jeito que eu tô, mas Iaenk e Inanna me levaram para uma sala exclusiva. E o interessante é que você dentro da nave parece que ela não tem fim. E os desenhos das paredes é a coisa mais linda. Todas as naves niburianas, elas têm o desenho e os desenhos se movem. Sabe aquele filme do Harry Potter? Quando o Harry Potter tá passando assim, ou um personagem lá do filme tá passando, aí tem um quadro de fundo e o quadro se movimenta? Daquele jeito, os desenhos têm vida própria. Então, se você para e olha para o desenho, ele conta a história daquela época e projeta holograficamente para você em tempo real dentro do disco do espaço, tempo passado. É a coisa mais linda. Então, toda nave niburiana ela carrega dentro das suas paredes internas a história de todos os mundos que eles já exploraram, né? E de todas as bases de apoio que eles tiveram. Inclusive, eles que foram os primeiros a construir a maior base de refinaria de ouro em Marte, que está lá até hoje, não em funcionamento, mas como memorial a ser apresentado para essa humanidade aqui. Conforme eu falei para vocês quando eu contei daquela terráquea, né, chamada Marli, que eu conheci em Marte, correto? Então é isso aí, gente. É só um papo, né, com vocês para contar de pouco a pouco aí o que anda acontecendo. Então, dentro dessa nave, eu fui para uma área médica dentro dessa nave e assim, não se compara nada nesse mundo os equipamentos médicos deles, tá? E ali eu fui submetido a uma cirurgia na minha cabeça, no meu coração e na minha parte vital, tá? Que fica ali perto do. Como é que chama aquele órgão mesmo, gente? Não é vesícula, não, é baço, que fica próximo ali ao baço. Então, essas alterações foram feitas nessas áreas de ponto exclusivos do meu corpo e eu fui eu voltei, né? Mas eu não vi eu voltando. Eu vi quando eu entrei para a sala cirúrgica, altamente tecnológica, toda feita de ouro puro, a coisa mais linda. A mesa ela fica suspensa no ar. Tudo que eles precisam, eles tocam na parte metálica e automaticamente aqueles fragmentos, aquelas moléculas, né? Elas se transformam no equipamento cirúrgico e quando eles colocam em cima da mesa, é absorvido, né? Absorvido pelo metal. É a coisa mais linda. Então eu dormi durante o processo e quando eu acordei, era por volta das 6 horas da manhã de hoje. Eu passei a mão no meu rosto, vi que estava tudo normal, fui no espelho, olhei, né? Tava tudo certo, as minhas pálpebras estavam totalmente fiéis
E é aquilo que eu falei para vocês aquele dia, né? Transformação. Eu até olhei para minha circunferência abdominal, porque eu queria muito que eles tivessem removido tudo de uma vez, mas não foi dessa vez. Então eu não vi o momento que eu fui deixado aqui de novo, mas o tempo todo essa nave, ela ficou por cima aqui da cidade Serra Azul, cidade essa que é município de Mateus Leme. Agora não me perguntem se algum vizinho viu a claridade, se alguém tirou foto, se alguém viu alguma coisa, se vai sair no jornal segunda-feira, ou se vai ser divulgado em um blog na segunda, ou hoje ou amanhã, porque eu não sei e também não me interessa. Beleza? Eu só posso confirmar aquilo que eu vi. Agora, o que aconteceu depois, ou se eles permitiram isso acontecer na questão de outras pessoas terem acesso visual para deslumbrar a grandeza de tudo, eu não tenho interesse em saber e não sei, beleza? Então é isso que eu queria divulgar aí para vocês aí. E no mais, um ótimo sábado para todo mundo aí.